Graça e paz, irmãos. Bom dia, todos bem? Hoje eu queria compartilhar com você sobre o Evangelho de João, o princípio ali do Evangelho. Sempre que alguém me pergunta sobre leitura bíblica, como que ele pode ler, por onde ele começa, que a Bíblia não necessariamente está em uma ordem cronológica, mas para compreensão e para revelação, o que eu costumo indicar? Comece lendo as epístolas de João. Depois de ler as epístolas, vá para os evangelhos, mas comece pelo evangelho de João. Porque João foi alguém que entendeu que era amado por Deus. Ele, durante o evangelho, se chama daquele que era amado, o amado de Cristo. Tanto que quando ele menciona João aqui no princípio, ele fala de João Batista, não de si mesmo. Depois leia o Novo Testamento, o restante dos livros. E em seguida, aí sim, o Velho Testamento, para que você possa olhar o Velho Testamento à luz do Novo Testamento e compreender muito do que era a sombra do Novo Testamento ali. Mas como disse, hoje eu quero compartilhar algo do Evangelho de João. Lá no capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, João Batista. Verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele a quem eu dizia: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. A gente encerra aqui no verso 18. E eu titulei como graça sobre graça essa mensagem, mas aqui o que eu achei interessante nesse texto é que ele define duas pessoas. Primeiro, a pessoa do Verbo, que é Cristo, e depois a pessoa da testemunha. Então ali, nesse contexto, ele diz lá que quem que é o Verbo? Ele fala que o Verbo é o princípio, ele fala que o Verbo é o meio para a criação, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz que o Verbo é a vida, ele é a luz dos homens e a treva não prevalece contra ele. Ele disse que a luz estava no mundo. Ele diz que ele não veio para qualquer um, mas ele veio para os seus e muitos não o conheceram. Mas ele disse que o Verbo se fez carne em Cristo e que o Verbo é graça e verdade.
Então ele apresenta aqui um Cristo muito interessante. João, durante todo o livro, o esforço dele, se é que eu posso dizer assim, o relato dele, é para apresentar Jesus como Deus. Alguém que entendeu que é amado, apresentando o Deus do seu amor. Só que em seguida ele fala da testemunha, que é a segunda pessoa que ele apresenta. Então ele fala ali de João como o enviado de Deus, porque ele foi enviado para dar testemunha da luz, ele foi enviado para que todos viessem a crer, ele é testemunha da luz da humanidade e ele é quem apresenta Cristo. O que eu acho mais interessante aqui, quando a gente olha o contexto bíblico em torno desse João que é citado, e aqui é dito sobre João Batista. É aquele que se alegrou com Cristo ainda na barriga da mãe de Isabel. E não sei se você sabe, as palavras na Bíblia todas têm significado. Eu creio que cada palavra que foi inserida ali, inspirada pelo Espírito, ela não necessariamente foi colocada para uma compreensão natural, mas para uma revelação daquilo que a palavra quer dizer. E João, ele é filho de Zacarias e Isabel. Ele foi enviado por Deus, assim como Cristo em Maria, ele foi enviado através de Isabel. Ao ponto de que quando Zacarias desconfiou sobre aquilo que estava acontecendo, não, como você pode estar grávida? Porque eles já eram avançados em dias, eles já eram um pouco mais velhos. Ele perdeu até o dom da fala, pela desconfiança da verdade de Deus. Mas não era isso que eu queria focar, eu queria te falar sobre Zacarias e Isabel. Porque esses nomes também têm um sentido, todo nome tem um sentido. Todo nome ele diz muito sobre quem nós ou quem uma criança vai ser durante a sua vida. Quando nós fomos dar o nome para o Bernardo, primeiro que eu digo a gente porque eu achava, né? Que seria a menina. Então até o 5º mês foi Laura. Era Laura, 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 Laura. Mas um dia a gente foi fazer o ultrassom no 5º mês. Já tínhamos ganhado tudo rosa, porque eu falava para todo mundo, não, vai ser menina, menino. Ganhamos tudo rosa. E tudo, berço, guarda-roupa, roupinha, o guarda-roupa tava entupido de roupa de menina. Aí fizemos o ultrassom e o que aparece lá? O menino. E na hora foi o nome que veio a nós. E o sentido do nome do meu filho, que é Bernardo, é forte como urso. Um homem de valor era um adjetivo dado aos guerreiros da Idade Média para homens valorosos. E é isso que eu espero do meu filho e profetizei através do nome dele. E aqui, quando a gente fala de Zacarias, Isabel e João, não é diferente. Porque Zacarias significa Deus se lembra. Já Isabel significa promessa de Deus. E quando há a união com a bênção de Deus entre Deus se lembra e a promessa de Deus, nasce João, que é graça de Deus. Porque Deus se lembra da sua promessa, ele oferta ao mundo a graça de Deus. E João simboliza a graça. Por isso ele testemunha de Cristo. E então ele é enviado para dar testemunho. A palavra diz que ele pregava no deserto e muitas pessoas, multidões vinham ter com ele para ter o batismo de arrependimento de João. Consegue imaginar alguém que falava no meio do deserto, você ter a disposição de ir até o deserto
para poder receber uma palavra de Cristo. Pela maneira, eu imagino sempre uma palavra dura, mais realista, e se render ao arrependimento para receber Cristo quando ele viesse. E esse foi o papel de João. Eu creio que esse é o meu papel aqui. Te falar da graça de Deus. Dar testemunho da graça de Deus. Para que você possa ter, a princípio, um entendimento natural. Mas como fruto disso, você possa ter uma experiência verdadeira com ele. Assim como Zacarias e Isabel tiveram um fruto, que foi João, quando nós olhamos o contexto do princípio do Evangelho de João, a união entre a testemunha e o verbo também gera fruto. Quando nós temos um João que fala de Cristo e nós ouvimos, temos também frutos. Se aquilo que eu tenho tido a oportunidade de lançar na sua vida também for recebido como graça de Deus, eu sei que terão frutos. E aqui ele apresenta frutos. E quais são os frutos de ouvir o testemunho falando o verbo? Um deles é se tornar filho pela fé. Porque há uma mania muito natural entre o mundo. Falar, não, todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que, lá no verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se não há fé em Jesus como Filho de Deus, não há salvação. Eu posso te garantir que salvação é um passo, não vou dizer só fundamental, mas primordial. Para uma revelação daquele que realmente é Deus. O segundo ponto é receber graça sobre graça. Porque uma coisa, e entenda muito bem o que eu vou falar. Uma coisa é você receber aquilo que eu estou ouvindo, falando com você e você está ouvindo. Uma coisa é eu ler de João falando sobre Jesus. Outra coisa é ouvir de Deus falado diretamente por Cristo. Sabe, depois da primeira experiência com Jesus, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu posso te garantir que muda para melhor. Ah, mas eu vou passar dificuldade? Com certeza. Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. E eu posso te garantir que com Cristo, nenhuma luta vai ser capaz de te abater. Quando você tem a certeza daquele que o guarda e que já venceu o mundo. Então, eu vejo como um segundo fruto, a partir desse texto, a graça, receber a graça através daquele que é a graça. Uma coisa é você receber a palavra de Cristo, a palavra de Deus através de mim, outra coisa é receber do próprio Cristo. Espero que você tenha essa experiência. E como um último fruto, a palavra diz que ninguém jamais viu Deus, no versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. Mas que o unigênito do Pai, que está junto dele, o revelou. Você vai ter a oportunidade, não necessariamente de ver Deus, mas não duvido que você possa ter essa experiência. Mas de ter a revelação de quem é Deus através de Jesus. Ter a oportunidade de ver o que ninguém viu. E eu quero repetir uma explicação que eu vi em um livro certa vez, no livro do Loucos por Jesus, do pastor Lucim. Ele dizia que quando a gente vê uma chuva forte, a gente pode até descrever como foi o raio. Como ele desceu, a maneira ondulada, onde caiu, que fez barulho. Mas o trovão a gente nunca vai conseguir explicar. Qual foi o som,
e qual foi o sentimento. Eu posso te contar experiências que eu tive, mas eu não tenho como te passar a emoção de viver cada uma dessas experiências. Sabe, o meu esforço de falar da palavra de Deus com você, para que você conheça a graça de Deus através daquele que é a graça, que é Jesus. Que você possa ter experiências verdadeiras com Ele. Sabe, a Bíblia fala que a vida de João era bem difícil. Se a gente parar a pensar na nossa vida. Vivia no deserto, vestia roupa de pele de camelo, comia gafanhoto com mel. A gente brincava, quando eu comecei a ler a primeira vez, os sugrilhos, né? Que comia o grilo com mel, misericórdia. Mas independente de passar por tudo isso, o prazer dele é poder anunciar aquele que não era só a salvação para a sua vida, mas a salvação para o mundo. E por isso que eu quero continuar a compartilhar isso com você por aqui. Que em nome de Jesus você tenha experiências verdadeiras com Cristo, que você possa ouvir da parte dele todos os dias. Mas que, sobretudo, você, diretamente com Deus, possa receber graça sobre graça. Graça é o presente que a gente não merece, gratuito da parte de Deus, com a salvação e todo o galardão por uma vida de obra diante dele. Em nome de Jesus, se esse vídeo te abençoou, compartilhe ele. Passe a outras pessoas para que eles também conheçam mais da graça e que eles tenham revelação daquele que verdadeiramente é Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, tarde ou noite, e até o próximo vídeo.